Nós também estaremos de volta hoje às 21 horas com o tradicional Tira Dúvidas, momento de comunhão de ideias, de entendimento, ok? Até logo mais. Boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam tudo bem com todos, que estejam todos com saúde, com paz e com alegria no coração. Vamos iniciar agora a nossa reflexão deste sábado, rogando a Jesus que nos abençoe, nos inspire, nos guarde e leve a todos nós, todos os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, muita paz, muita luz e muita alegria. Nós hoje vamos fazer uma reflexão do capítulo 6 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual do Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós utilizamos esse livro. Emmanuel nos ajuda a entender, a raciocinar, para que nós possamos colocar de alguma forma no nosso dia a dia esse aprendizado, esse entendimento, porque é devagar que se vai ao longe. E esse capítulo 6, ele tem o título de Esforço e Oração. E Emmanuel sempre escolhe um versículo do Evangelho, apenas um versículo, para nos trazer essa reflexão que nos ajuda, com certeza, sempre. Emmanuel escolheu o seguinte versículo, que está lá em Mateus, no capítulo 14, e é o versículo de número 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. É um versículo riquíssimo, que se a gente fosse nos estender ao entendimento mais profundo, com certeza ultrapassaria muito uma hora de exercício reflexivo. Mas neste versículo nós encontramos, auxiliados por Emmanuel, duas forças de equilíbrio para nós encarnados na Terra: a oração e o esforço. A força da oração é uma força vibracional, que nos conecta aos centros superiores da existência. E para nós orarmos com proveito, nós precisamos atender à orientação de Jesus, que está registrada nesse versículo por Mateus. Mateus começa dizendo o seguinte: despedida a multidão. Então Jesus estava ali naquele trabalho, junto ao povo, e num determinado momento, que é a tarde, né? Ele despede a multidão. Então nós podemos entender essa multidão como uma multidão física, a multidão das pessoas mesmos que estava ali ao redor do mestre,
em que ele trabalhara o dia todo, curando, acolhendo, atendendo e revelando as leis divinas através do seu evangelho. E no sentido espiritual, nós podemos entender também que essa multidão é uma multidão íntima de pensamentos desordenados. É uma força da oração que nos conecta aos centros superiores da existência, para que ela consiga essa força, nós precisamos despedir a multidão, seja no sentido material, seja no sentido espiritual, a multidão íntima de pensamentos desordenados. Porque para que essa oração seja eficaz, quando nós oramos, se nós não despedirmos essa multidão, principalmente a íntima, de pensamentos infelizes, das preocupações materialistas, das emoções desequilibradas, a gente não consegue se conectar. Você já parou para pensar que muitas vezes você começa a fazer uma oração, de repente a sua mente vem, você lembra que tem uma conta para pagar, você lembra que tem uma tarefa para fazer. Então, o nosso pensamento, ele tem uma facilidade muito grande em ser desviado daquele foco mental, né? A gente tem uma facilidade muito grande em pensar muitas coisas ao mesmo tempo, e na maioria das vezes coisas materiais. Então, essa oração não atinge a vibração, como eu disse, é uma força vibratória, ela não atinge uma força necessária para chegar ao seu objetivo, porque não tem entrega nessa oração. A gente está orando, mas está pensando em outras coisas ao mesmo tempo. E continua Mateus: despediu a multidão e subiu ao monte. Então, este monte também, ele pode ter para nós, já que o Evangelho de Jesus sempre nos traz um sentido espiritual, e é esse sentido espiritual que nos interessa, porque somos espíritos, e depois dessa matéria, desse corpo físico, nós vamos continuar sendo espíritos. Também pode trazer dois sentidos. Mateus pode ter se referido que Jesus subiu ao monte material, né? Despediu a multidão, subiu ao monte, mas também se referiu no sentido espiritual a esse monte íntimo. O que seria esse monte íntimo? Um nível mais alto de sintonia. Porque para orarmos, nós precisamos deixar o nível material em que nos encontramos. Nós precisamos deixar o nível das coisas rotineiras em que estamos apegados. Subirmos ao monte, isso é, subirmos a nossa vibração para a conexão com Deus e com seus mensageiros, a parte das exigências imediatistas que a vida nos convida a todo instante. Então, convites materiais, convites que nos distraem, são aos milhares. A nossa mente é um turbilhão de preocupações, de ansiedades, de conflitos, que muitas vezes a gente tem dificuldade de subir a nossa vibração. É como as frequências de rádios, né? AM e FM. Quando queremos uma frequência melhor, nós precisamos mudar a sintonia do rádio. Assim é a nossa mente. Quando queremos sintonizar com planos mais altos da existência para fazermos uma oração, precisamos mudar a sintonia. Sair desse nível materialista, imediatista, mais baixo, subir ao monte, elevar a nossa sintonia para planos mais altos.
E registra ainda o evangelista que Jesus foi orar à parte, né? No sentido material, mais uma vez, sem a presença da multidão física, barulhenta, inquieta, ansiosa, mas no sentido espiritual, esse à parte poderia significar também para nós desconectado. Foi orar desconectado, distanciado das vibrações mais grosseiras desse mundo, das vibrações negativas, imediatas daqueles que ali estavam. E quando é que ele foi orar? Está lá no versículo também, né? À tarde. Ele foi orar à tarde. O que significaria esse à tarde para nós? À tarde, isto é, o fim do dia, que traz para nós o significado do fechamento de um ciclo, do fechamento de um processo, do fechamento de uma existência, de uma encarnação. Então, à tarde, ali estava ele a só. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho já nos traz uma orientação nesse sentido, quando ele diz: se você quer se dar bem, falando nas minhas palavras, lógico, né? Se você quer se dar bem, diz Santo Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Está lá na questão 919. Ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, analisava meus atos que pratiquei durante todo o meu dia e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém teria alguma queixa contra mim naquele dia. E depois que ele fazia essa análise, será que eu fiz alguma coisa que eu faltei com o meu dever? Magoei alguém? Feri? Ele rogava a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Aí, diz Santo Agostinho, com certeza você consegue uma enorme força para seu aperfeiçoamento. Porque tenha certeza, creia, diz Santo Agostinho, Deus nos assistirá. Então, orar, a força da oração está no falar, mas também está no silenciar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque às vezes ficamos muito preocupados no falar e achamos que Deus nem respondeu. Porque o excesso de falar não deu tempo para que a gente possa ouvir no silêncio, no íntimo, o que Deus tem para nos dizer. Continua no versículo, Jesus estava ali só, isto é, voltado para si, numa relação íntima entre ele e o Pai. E a outra força que nós vamos encontrar nesse versículo, que Emmanuel nos evidencia, é o esforço. E a própria palavra esforço nos convida a usar essa força. Nós fomos lá no dicionário e encontramos lá que esforço é empregar mais força, mais empenho em determinada ação, com o objetivo de conseguir melhores resultados. Fazer um esforço pode ser utilizando uma força física, intelectual ou moral. Isso é a definição do dicionário. Então, para a conquista, para a execução das nossas tarefas, sejam elas aqui no plano material, ou sejam elas no plano espiritual, o versículo registrado por Mateus revela essa orientação de Jesus. Primeiro ele despede a multidão, nos indicando que ele estava ali na convivência, com o outro, com o próximo,
né? Realizando o seu esforço, a sua ação diária e perseverante na orientação. Orientava ele a construção do reino de Deus, o reino de um amor, lá no coração do homem. No entanto, nós muitas vezes, ou na grande parte das vezes, nós não percebemos essa necessidade da convivência. Nós achamos que a convivência é difícil, e é, né? Porém, ela é extremamente necessária, pois sem a convivência nós não avançamos, pessoal. É muito difícil, nós não progredimos, porque é preciso esse atrito, para que desse atrito, não é um atrito no sentido negativo, né, que eu estou dizendo, o atrito da máquina com o carvão faz o diamante, não é isso? Então é um atrito positivo, necessário, é no embate das ideias, das experiências, é que vai surgir a luz que Jesus diz que está aqui em nós, porém ainda adormecida, encoberta, né? Então, o que acontece olhando essas duas forças? Oração e esforço. Muitas vezes, principalmente no passado, né, era muito comum, as pessoas resolviam se afastar de tudo e de todos para fazer um retiro absoluto das lutas humanas e se dedicar somente a ficar orando. Hoje, com o avanço em todos os aspectos, né, nós percebemos que isso não é o ideal, porque somente ficar orando durante grande parte da nossa existência não nos permite um avanço sólido no sentido espiritual, porque a gente não convive, e se a gente não convive, nós não atestamos o que aprendemos, não aperfeiçoamos a nossa capacidade de amar o outro com todos os seus acertos e seus enganos. Se eu não convivo, como é que eu sei que eu amo o próximo? Se eu não convivo, como eu sei que eu conquistei aquela virtude que eu tanto precisava? A nossa relação com o próximo é a possibilidade de nós conquistarmos as virtudes e aprimorar sentimentos. Sem essa interação, sem essa convivência, nós não fluímos e não deixamos fluir o amor que existe em nós. Essa convivência, essa interação é que vai comprovar se realmente eu desenvolvi o que eu pretendia. É esse o trabalho grandioso que nós devemos focar na nossa existência humana. Focar os nossos esforços. Às vezes, por exemplo, eu digo que eu sou o paciente, mas se eu ficar lá isolado no deserto, como que eu vou saber se eu sou paciente? Mas na convivência com o outro, com certeza eu tenho condições de comprovar se sou ou não. É porque o outro é a minha pedra de toque, é a minha comprovação, é ele que me irrita, que me agride, que me afronta, que me diz verdades que às vezes outras pessoas não têm coragem de dizer. Aí eu vou descobrir se eu sou paciente ou não. Às vezes é uma pessoa que me exige maior dedicação, maior esforço. Então é ali que eu comprovo, nessa interação, nesse atrito diário, é que eu comprovo se eu sou paciente, se eu sou rancoroso, né? Ou se eu perdoo com facilidade,
né? Ou se eu nem me ofendo. Então não há como fugir da convivência, mesmo sendo uma das questões que mais exige de nós, porque ela traz constantemente nessa convivência um movimento de mudança, porque o próximo ele reflete o que somos e onde nós precisamos melhorar. Então tudo isso que Emmanuel nos traz, a força da oração e do esforço, nós precisamos encontrar o equilíbrio. Imagine se Jesus chegasse na Terra e se isolasse do mundo somente para ficar 3 anos orando. Com certeza nós não teríamos esse roteiro do Evangelho que nos indica o caminho seguro. Agora vamos imaginar também se Jesus não se conectasse nunca com o alto, se dedicasse somente ao trabalho ali no esforço diário, com o próximo, nós não teríamos assimilado a necessidade dessa conexão com o mais alto, com o divino, com a nossa origem espiritual, já que somos espírito. Nós não teríamos o restabelecimento de nossa clareza de raciocínio, de nosso discernimento. Então, quando a gente se afunda muito no trabalho material, sem descanso, nós vamos ficando cada vez mais ansiosos, mais preocupados, mais estressados, vamos querendo sempre mais, vamos nos tornando muitas vezes insensíveis às bênçãos de Deus no nosso dia a dia. Então, nós não precisamos escolher entre orar e trabalhar. Precisamos encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas forças, o equilíbrio da balança, para que tenhamos um melhor aproveitamento da nossa existência. Jesus propõe esse caminho de equilíbrio entre essas duas forças, como uma orientação segura. Basta ver que Jesus nunca se isolou das pessoas. Jesus estava sempre presente, sempre junto a todas as pessoas, aflitas ou não. E Jesus também nunca ficou em contemplação absoluta. Muito pelo contrário, sua vida foi de ação, mas também de oração. Depois do esforço diário, depois da finalização de um processo, depois do trabalho em tempo intenso, ele fazia uma pausa necessária para suas orações, para sua comunhão com Deus, nosso Pai. Então, nós que estamos aqui encarnados, necessitamos buscar o equilíbrio entre essas duas forças, o esforço no trabalho e a oração como uma conexão com o mais alto. A oração nos permite receber de Deus o auxílio necessário, como diz Santo Agostinho, né? A assistência de Deus jamais nos faltará, para que possamos executar a nossa tarefa. Às vezes oramos para que Deus nos conceda coisas, principalmente coisas materiais, sem que tenhamos que fazer nenhum esforço, né? Isso que mais acontece com a gente. Quero tudo, como diz o ditado, de mão beijada. Beijo as mãos de Deus e ganho, né? Por isso a gente pede melhoria financeira, marido novo, esposa nova, namorado novo, namorada nova, casa nova, né? Coisas que dependem exclusivamente do nosso esforço. E qual é a resposta dessas orações quando pedimos isso? Nós já temos a resposta, né? Esforce. Quer uma melhoria financeira? Esforce, vá atrás, corra, não é isso? Então nós precisamos amadurecer a nossa relação com Deus e perceber que quando estivermos amadurecidos, nós vamos pedir discernimento, forças para executar a tarefa, o trabalho, mas já consciente que o esforço deve ser meu. Nós vamos pedir condições para administrar o nosso livre-arbítrio,
Como é difícil escolher. Basta ver quantas escolhas erradas nós fazemos. E Deus respeita esse livre-arbítrio. Então, a gente pede para que Ele nos oriente, nos dê recursos para que a gente saiba escolher bem e certo. A oração, ela higieniza a nossa alma. É aquela água limpa que a gente vai derrubando dentro de uma vasilha suja, e aquela água vai fluindo, fluindo e vai limpando as impurezas daquela vasilha. Assim é quando a gente vai fazendo a oração, né? Quando a gente ora com sinceridade, aquela água, as vibrações positivas oriundas dessa oração vai nos higienizando e vai aflorando em nós as tendências que nós precisamos melhorar. E vai também aumentando a qualidade daquelas tendências que nós já melhoramos. Então, a oração ilumina o trabalho, nos mostra o melhor caminho, nos fornece o recurso, não dá o resultado para nós não, nos fornece o recurso, porque o próprio nome indica, oração, é orar mais ação, sendo que essa ação, esse esforço deve ser por nossa conta. Por isso, esforço e oração completam-se no todo da atividade espiritual para todos nós, encarnados ou não. Aí nós vamos chegar num ponto em que nós viveremos a oração como respiramos, sem perceber. Esse a parte orar a parte já vai fazer parte do nosso íntimo, como Mahatma Gandhi já nos informava, né? Oração é a respiração da alma, porque aí esse esforço de trabalho, essa nossa conexão com o mais alto será automático para o espírito amadurecido. Nós vamos conseguir atrelar o amor no trabalho automaticamente. E quando há amor atrelado, estaremos em constante oração. Paulo, o apóstolo, também já nos alertava, quando dizia lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 28, que em Deus vivemos e nos movemos, estamos imersos no amor de Deus. E Emmanuel vai terminar esse capítulo dizendo que nós permanecemos no mundo, aqui encarnados, preocupados, mas para cuidar dos nossos deveres, e precisamos cuidar, né? É a nossa tarefa, é o nosso esforço. Mas nós não devemos nunca nos esquecer desse monte, da necessidade de subir, de elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos mais nobres, a fim de orarmos à parte, recordando o nosso Mestre Jesus. Pessoal, essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos pensar nisso e aprimorar a nossa capacidade de nos conectarmos com o mais alto e de nos esforçarmos para sermos cada dia melhores. Muita paz, um grande beijo a todos e até o próximo sábado. Obrigado pela presença, que Jesus nos abençoe. Que assim seja.